Hello students, eu sou o professor Reginaldo, seu English teacher, e hoje nós vamos fazer uma aula sobre pronomes. Os pronomes, nós vamos começar falando sobre os possessivos. E os possessivos na língua inglesa, eles têm função ou de pronome mesmo, para substituir o nome, ou tem função de adjetivo. Então, na verdade, nós temos os pronomes com função de adjetivo e os pronomes com função de substantivo, de pronomes, de nomes mesmo. Então, aqui estão os possessivos e os possessivos adjectives. Possessivos, pronomes que têm função de adjetivo. Então, nós temos aqui o my, your, his, her, its, our, your, their. Repetindo. My, your, his, her, its, our, your e their. Que o my equivale ao meu, minha. O your equivale ao teu, ou tua, ou seu, ou sua. Ok? O his é para o masculino, equivale ao dele. Her equivale ao dela. Nós temos agora o its, que é tanto o dele como o dela, para objetos, para animais, ok? Nós temos o our, que é, no caso, nós vamos ver aqui que é o nosso e o nossa. Nós temos novamente o your, mas o your aqui é o vosso, vossa, na terceira pessoa. Vosso, ou vossa, e pode também ser usado como seu, sua, e o de vocês. E o their, que é o deles ou delas. Deles, delas, e ambos eles são neutros, porque ele vai servir também para animais e objetos. Repeat. My, que é meu e minha. Your, teu, tua, seu, sua. His, dele. Her, dela. Its, dele ou dela, no neutro, né, para animais e objetos. Nós temos o our, que é o nosso ou nossa. Your, vosso. A escrita é a mesma, mas vamos empregar tanto no singular como no plural. Your para vosso, vossa, seu, sua, de vocês. E o their para deles, dela e também o elemento neutro. Próxima tela. For example, my car is gray. My car is gray. Meu carro é cinza. My car. My car. Ok? This is your pen. Esta é sua caneta. Sua caneta. Douglas and his father. Douglas and his father. Mary and her sister. Mary e sua irmã. Alright, agora atenção, pessoal. Antes de nós passarmos para a próxima tela, observe que nos pronomes adjetivos, o que é um adjetivo? O adjetivo é uma palavra que ela vai qualificar um substantivo. Vocês precisam entender a diferença, porque os possessivos, eles podem ter função de pronome mesmo ou função de adjetivo. Nesses casos aqui, todos têm função de adjetivos. Por quê? Como identificar, professor, quando o possessivo ele é adjetivo ou não? Porque sempre que tiver acompanhado de um substantivo. My car. Olha o substantivo. Carro. My car. Aqui, ó. Your
Pen, olha o substantivo aqui. Pen, caneta. His father. His father. É sempre acompanhado de substantivo. Aqui no caso, pai. Her sister. Sister é o substantivo. Alright? The city and its population. Usando o adjective its. Sua population. Olha aqui o substantivo. The city, a cidade, and its population. A cidade e sua população. That is our car. That is our car. Nosso carro. Ó, o substantivo carro. E um exemplo no plural que você acrescenta o S. That is ours cars. Ours cars. Our car, ours car. Nosso carro, ours cars. Nossos carros, ok? You, your brother, olha aqui. You, your brother, and your ideas. Você, seu irmão, and your ideas. You, your brother, and your ideas. Aqui é a segunda pessoa do singular e aqui a segunda pessoa do plural. Ok? Understand? The politicians and their friends. The politicians and their friends. The politicians e seus amigos, os políticos, eles, os políticos e seus amigos. Understand? Os possessive pronouns, diferente dos adjetivos, dos possessive adjectives, eles têm a seguinte diferencial. Quando você fala, se você fala my, se você diz my car, você está pegando de todos os carros do universo o seu carro. Então você está adjetivando aquele substantivo. E toda vez que ele for um adjetivo, ele vai ser seguido de um substantivo. Agora, por outro lado, os possessive pronouns, eles não dependem de um substantivo, porque eles não estão adjetivando. Então você diz mine para o meu e a minha. Você não precisa dizer um substantivo. Você diz mine para o meu e a minha. Você diz your para o seu e o teu. A sua ou a tua. Você diz his para o dele ou a dele. Você diz her para o dela ou a dela. Você diz its para o dele, a dela ou no elemento neutro. Então nós vamos dar alguns exemplos, eu vou acabar de passar a tabela, e nós vamos passar para vocês alguns exemplos para você ver como que é a diferença entre um pronome, o possessivo com função de adjetivo e o possessivo com função de pronome mesmo. Okay? Our, o nosso, a nossa, ours. Observe que tem só o S, né? Our é nosso e nossa. Ours, o nosso e a nossa, tá? Yours, yours, o vosso, a vossa, o seu e a sua. Theirs, theirs, o deles, a deles. O delas, a delas e o neutro. Muito cuidado na hora de você ver a grafia. Se você vê our, você está falando um pronome adjetivo. Um adjetivo, a função dele é adjetivar, tá? Então, our car. Como nós falamos no exemplo passado, ours cars. Se tem um substantivo na frente, ele está sendo um adjetivo. Our car, nosso carro. Ours cars, nossos carros. Agora, aqui nesse caso, se ele não tem adjetivo, se ele não tem substantivo na frente, ele é apenas um pronome possessivo, tá? Com função pronominal apenas. Então, tá aqui, understand? Alguns exemplos. For example, are these books yours? Are these books yours? Esses
São esses livros seus? São esses livros seus? Olha só, aqui nós temos um possessive. Mas preste atenção, você já aprendeu que na língua inglesa, antes de para ser adjetivo, o adjetivo vem antes do substantivo. Qual que é o substantivo aqui? O substantivo é books. Tem alguma palavrinha qualificando? No caso, o your, se ele fosse um adjetivo, ele estaria antes de books. Se ele fosse um adjetivo, ele estaria aqui. Yours books. Ele estaria qualificando. Nesse caso, não. Are these books yours? São esses livros seus? Esses seus aqui, ele tem uma função de pronome. Então, ele não tem nenhum substantivo na frente. Então, ele tem a função pronominal. Are these books yours? Esses livros são seus? Olha só. No, mine are over there. Não, o meu tá lá, tá over there. Olha só, o mine, no mine, meu, are over there, tá? Esse mine também, ele não tem nenhum adjetivo seguindo ele, tá? Ele não tem escrito mine books, não, mine book, não tem isso. E mesmo que tivesse essa palavrinha aqui, você deveria dizer my books, no lugar, se você estivesse adjetivando, seria my books. Agora, mine é um pronome, é um possessivo com função pronominal. These shoes are hers. No mine. These shoes, aqueles sapatos, estes sapatos, eles são dela. Hers. Aqueles sapatos são dela. These shoes are hers. No mine. Não é meu. Então, tanto essa palavra hers como a palavra mine, elas são possessives que têm a função pronominal, estão substituindo o nome. Não tem nenhum substantivo aqui para dizer que ela estava adjetivando. Nunca se esqueça, na língua inglesa, um adjetivo, ele vem antes de um substantivo. Bora lá. That toys are his e no theirs. That toys, esses brinquedos, are his. No theirs. São dele e não deles. São dele e não deles. Ok? That toys. Aquele toy. Deixa eu apagar aqui. That toy. Né? Olha, esse that toy, aquele brinquedo. E isso, deixa eu corrigir aqui, gente. Quem sabe erra ao vivo também, tá? Ó. That toy, que eu não quero pôr no plural, senão, that toy, aquele brinquedo, is his. That toy is his. Aquele brinquedo é dele e no theirs, não deles. Então, olha, dele, deles. That toy is his. Esse brinquedo é dele e no theirs, não deles. Ok? Vamos lá. This house is ours. This house is ours. Essa casa é nossa, ours. This car is ours. No yours. Essa casa é nossa e não de vocês. Essa casa é nossa e não de vocês. Para ficar bem claro aqui, se não tem um adjetivo, se não tem um substantivo depois da palavra, ele tem função apenas de pronome. Tá? Porque para ser adjetivo na língua inglesa, tem que ter um substantivo depois do adjetivo. Understand? Resumindo, quando que você vai saber quando ele é um adjective e quando ele é um pronome? Olha só, você não se esqueça a regrinha básica de inglês. Na regrinha básica da língua inglesa, o adjetivo ele vem sempre antes do substantivo. Então, se aquele possessivo ele vier depois do substantivo, ele jamais vai ser um adjetivo. Se o substantivo, se o possessivo ele vier depois do substantivo, ele só pode ser um pronome. Essa é a regra. Por exemplo, aqui em my car, aqui você tem um possessivo e aqui você tem o substantivo my car, ou seja, não é qualquer carro, é o my car, então eu estou adjetivando ele. E para adjetivar na língua inglesa, eu tenho que colocar o adjetivo my antes do substantivo.
Outro exemplo, your book. Não é qualquer book, não é qualquer livro, é o seu livro. Então essa palavrinha aqui, esse possessive, ele tem a função de adjetivo, ele está adjetivando your book, understand? Olha aqui, house, não é qualquer house, é a nossa casa, é our house. Do you understand? Now, e como você vai saber quando ele é pronome? Veja bem, ó, this car is mine. A palavra mine aqui tem algum substantivo na frente? Não tem. Cadê o substantivo? O substantivo está aqui, ó, tá antes. E na língua inglesa, jamais você vai ter um substantivo. O adjetivo ele nunca vem depois do substantivo. Então você sabe que o substantivo está aqui e o possessive está aqui. Então ele só pode ser o quê? Um pronome. Olha só, these books are theirs. Aqueles livros são deles. O deles aqui, I'm sorry. O deles aqui, ele tá, olha o substantivo, ele tá depois do substantivo. Se ele tá depois do substantivo, ele só pode ser o quê? Um pronome, ok? Último exemplo, this house is ours. Olha, essa casa é nossa, essa casa é nossa. Esse nossa aqui, ele vem o quê? Ele vem depois do substantivo house. Então, também, ele não pode ser um adjetivo. Ele tem que ser o quê? Um pronome. Ok, guys, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que foi feito muito carinho para vocês, alunos do ensino médio, do EJA. Eu espero que vocês tenham tirado proveito. Deixa um like aí para me dar uma força, me dar uma moral. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Muito obrigado, thank you very much e até a próxima aula.